Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa VIP. Hoje comigo aqui no estúdio um convidado especial, veio do Rio de Janeiro participar de um evento em Cuiabá e nos concede hoje essa entrevista. Estou falando aqui com o Dr. James Walker Jr., ele que é presidente da ANACRIM, que é a Associação Nacional de Advocacia Criminal. Você tem um currículo extenso, estou lendo aqui, você é advogado criminalista desde 1991, professor universitário desde 94, pós-graduado em Direito Penal, especialista em Direito Penal e Compliance pela Universidade de Coimbra, Portugal, especialista em Criminal Corporate Compliance, enfim, é extenso, não vou ler tudo aqui porque fica longo o papo aqui. James, você está em Cuiabá para participar desse evento, que é voltado especialmente para os advogados criminalistas, e hoje está presidente, né, da ANACRIM, essa associação dos advogados criminalistas do Brasil. Só para quem está em casa entender, que não entende muito de direito assim como eu, a diferença da ANACRIM com a OAB. Primeiro eu quero agradecer o gentil convite para estar aqui no teu programa e falando para o teu público. A diferença entre a ANACRIM e a OAB é a seguinte, basicamente. A OAB é a entidade máxima da nossa classe. A OAB congrega todos os advogados, todos aqueles que têm a pretensão de advogar precisam ter uma inscrição válida na Ordem dos Advogados do Brasil. A ANACRIM é uma associação que congrega um determinado nicho de advocacia. No nosso caso é a advocacia criminal. A ANACRIM é a Associação Nacional da Advocacia Criminal, que reúne advogados criminalistas. Todos que queiram ser membros da ANACRIM fazem as suas inscrições, se associam à ANACRIM e aí passam a fazer parte de um corpo, que esse corpo está hoje em 21 estados da Federação, mais o Distrito Federal. Você é membro da OAB Rio de Janeiro? Sim, eu sou conselheiro lá. Conselheiro da OAB Rio de Janeiro. Na sua opinião, que fazendo parte da OAB Rio de Janeiro, não da Nacional, né? A OAB Nacional hoje, a gente vê muito claramente que ela opera como se fosse um partido político, né? E você como advogado, presidente da ANACRIM, Associação dos Criminalistas do Brasil, como é que você vê essa atuação da OAB, que vem sendo muito criticada, por sinal? Hoje esse é um assunto recorrente, né? Nós temos essa questão sendo ventilada no Brasil inteiro. O Brasil hoje, como um todo, ele está muito polarizado. A questão ideológica tem falado muito alto e na OAB não tem sido diferente. Isso é muito prejudicial para a advocacia. A advocacia tem que exercer o nosso mistério, que é defender pessoas, atuar em favor de pessoas, em causas processuais. Isso que a advocacia tem que fazer. Assim como o médico não deve ser um político, não deve chegar numa mesa de operações e ali, diante de alguém que está à beira de uma situação de intervenção cirúrgica, ele começar a tratar de direita ou de esquerda. Ele tem que fazer aquilo para o qual ele foi pago, que ele tem que fazer a intervenção cirúrgica. Ele pode até ser um político e fazer política, mas não dentro da instituição. Exatamente. Representa N pensamentos. Não no CRM, porque tem que ser uma instituição plural. Sim. A OAB é a mesma coisa. Então, essa questão... A ANACRIM segue nessa linha? A ANACRIM, ela nasce de um pensamento absolutamente democrático. Dentro dos nossos grupos e das nossas fileiras é vedado o debate político, justamente para evitar a partidarização, para evitar o constrangimento de ideias ideologicamente distintas. Portanto, a ANACRIM, nós temos dentro do nosso estatuto a vedação do debate político. Se alguém na ANACRIM quer debater política, e isso é legítimo a qualquer cidadão brasileiro, tem que fazer, mas fora daquele ambiente. Aquele não é um ambiente próprio para o debate político. E esse é o nosso pensamento relativamente à Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem não tem que fazer política. Nós vimos aí direitos de advogados tolhidos, principalmente pelo STF, nos últimos meses, e não se viu uma atuação da OAB Nacional, porque os envolvidos eram de direita. É o que você falou no início da entrevista. Essa atuação política, ela fere o conjunto, né? Porque escolhe os seus eleitos. A verdade é essa. Eu acho que é temerária a conduta de quem leva a OAB para a direita ou para a esquerda. A OAB, isso não significa que ela tem que ser uma instituição partidária de centro. Não, absolutamente. Ela tem que ser apartidária. A OAB, ela congrega... Neutra. A Ordem dos Advogados do Brasil. Ela congrega advogados
E esses advogados, enquanto cidadãos, eles escolhem as suas bandeiras políticas, mas não a instituição. A instituição ela tem que ser, assim como o Estado, na questão religiosa, tem que ser laico, porque é o Estado de todos os brasileiros, a OAB tem que ser de todos os advogados, na questão partidária. Inclusive, nesse dia que nós estamos gravando, está acontecendo uma sabatina no Senado para o ingresso do novo ministro indicado pelo governo Bolsonaro, que é, como disse o próprio presidente, será um ministro terrivelmente evangélico. Hoje ele já declarou que, na vida pessoal, ele é 100% evangélico. Caso assuma a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, ele será 100% a Constituição. Espero que o discurso se reverta em ato. É o que nós esperamos dele. O ex-ministro da Justiça, doutor André, é um homem muito sério, é um homem íntegro, é alguém que, do ponto de vista jurídico, merece todos os nossos aplausos, tem um currículo invejável, um currículo extremamente extenso, mas, sobretudo, um currículo denso, doutor André. E hoje está sendo sabatinado, deve estar sendo sabatinado até agora. Vai até 5 da tarde. Já foi, inclusive, a relatora já declarou que ele tem notório saber jurídico e conduta ilibada. E é fato, e eu assino embaixo. Já o credenciam para ser ministro do Supremo. Muito. E, aliás, são os 2 requisitos fundamentais descritos na própria Constituição da República. Mas o fato é que não se pode promover um discurso e é uma ação distinta, mas eu tenho certeza que se ele declarou dessa forma, ele vai cumprir, porque o doutor André é um homem, antes de tudo, íntegro. Quais os principais temas que te trouxe a Cuiabá, que serão discutidos nesse evento? Olha, meu querido amigo... Dentro do criminal, né? Você deixou a pergunta muito aberta. O principal tema, primeiro, é o povo mato-grossense. O povo mato-grossense me acolhe de uma forma calorosa, não calorenta, calorosa. Tá fresco hoje. Tá fresco, e o ar aqui maravilhoso, de forma calorosa e muito receptivo. A diretoria da Anacrim é uma diretoria absolutamente atuante, empreendedora, e eu não posso passar por esse programa sem citar o presidente Rodrigo Marinho, o vice-presidente Giovanni Leal, a doutora Nadesca Calmon, que são pessoas que fazem a Anacrim acontecer aqui no estado do Mato Grosso. Mas dizer que os assuntos que me trazem aqui são as nossas preocupações relativamente à criminalização da advocacia criminal. É muito difícil hoje ser advogado criminalista no Brasil. Por quê? Pela estigmatização da nossa classe. Se você advoga para alguém que está sendo acusado de um crime, você é rotulado imediatamente como advogado... Se fosse o coautor do coautor, advogado bandido. E advogado criminalista, muitas das vezes, recebe a pecha de advogado... Mais chamado de advogado de porta de cadeia. Exatamente isso. Não precisou me estender muito para vir à sua memória algo nesse sentido. Então, esse é o sentimento médio da sociedade. Sobretudo para alguém que nunca enfrentou as agruras de um processo penal. E o raio pode cair em qualquer telhado. Comparativamente, aí você citou médico aí, que na hora que ele vai para a cirurgia ele não pode fazer política. O médico que está lá num PS, num pronto atendimento, chega lá um bandido baleado, ele vai atender da mesma forma que fosse um cidadão de bem. A menos que ele rasgue o diploma dele e renegue o juramento que ele fez lá atrás, de salvar vidas. Ele não disse no juramento dele, e isso não seria dado a ele ou a qualquer médico, que ele salvaria vidas a partir da sua escolha pessoal. Não, não é isso. Da mesma forma, o advogado. O advogado tem um compromisso com a Constituição, com o Estado democrático, de defender pessoas a partir do direito de defesa descrito na Constituição. Não há que se escolher cliente. É fato que, na vida prática, o advogado pode rejeitar causas. Pode sim rejeitar causas. Mas, a partir do momento que ele assume uma causa, ele não está dizendo que aquele cliente é culpado ou inocente, basicamente. Ele está dizendo que ele vai empreender todos os esforços e a melhor técnica possível para exercer o direito de defesa de uma forma republicana. Mesmo que ele saiba que o cliente é culpado, mesmo assim ele vai fazer uma defesa para ter uma menor pena possível. Esse é o trabalho do criminalista. Exatamente. Vamos imaginar, e eu já trabalhei em processos assim, vamos imaginar um cliente que chega ao nosso escritório e na primeira conversa ele diga: eu fiz. É aquilo que nós chamamos popularmente de réu confesso. Para o réu confesso, não haverá uma construção de tese defensiva
para a absolvição. Ora, se ele confessa, ele tem que ser condenado. Mas condenado a partir de que base? A partir de balizas legais e constitucionais que devem ser garantidas. Então, não pode ser violado o direito de defesa. Então, nós podemos lutar por uma pena mínima. Mas ele pode ser um réu confesso apenas para o advogado. Ele pode ser um réu confesso apenas para o advogado. E o advogado instruí-lo para não confessar em tribunal. Aí nós invadimos uma questão, um debate de natureza ética. Acho que não A é. ética manda o profissional fazer o quê? A ética manda o profissional fazer o seguinte: defenda o seu cliente a partir da perspectiva daquilo que ele lhe fala, daquilo que ele lhe confessa, mas defenda o seu cliente a partir de uma premissa de que ele quer aquela prestação profissional de você. Ou seja, se o seu cliente lhe pede para tentar absolvê-lo, é porque ele não está disposto a confessar em juízo aquilo que eventualmente ele pode até ter lhe dito. Portanto, a confissão que é válida para efeitos processuais é aquela confissão que ele fizer em juízo. Em juízo, porque lá no escritório de advogado tem um sigilo cliente-advogado. E aí o advogado não poderia sequer ultrapassar esse sigilo, não poderia advogar contrariamente a isso, sob pena de ser ele mesmo responsabilizado por um tribunal de ética. Então, nós temos um limite de atuação dentro do interesse do próprio cliente. O cliente lhe pede: doutor, lute pela minha absolvição, e você vai lutar pela absolvição. É claro que num confronto de valores éticos e morais, e a moral precede a ética, a tua moral é construída dentro da tua casa dos teus 0 aos 11 anos, com a formação que a tua família lhe passa. A ética é sempre um preceito de natureza profissional, por isso nós temos deontologia jurídica, deontologia médica, deontologia jornalística, os preceitos éticos de cada profissão. Então, se você gera um confronto e um embate entre os teus conceitos morais com os teus conceitos éticos, pode ser que você rejeite essa causa, pode ser que você diga ao cliente: olha, mas nessa perspectiva eu não trabalho, e isso é de cada um, isso é de cada ser humano. Vou entrar aqui num caso real que aconteceu, está acontecendo, que é o caso do Adélio, que deu a facada no Bolsonaro. O Adélio Bispo, né? No início, a própria justiça, acho que foi a própria OAB que pediu para que não fossem abertos sigilos telefônicos do Adélio e os demais. Enfim, agora se reabre esse processo, e um dos alvos da investigação é o próprio advogado do Adélio. Um dos, né? É uma questão que eu fico pouco confortável de falar, porque o advogado ao qual você se refere é inclusive um querido amigo, é o Zanoni Júnior, é um grande advogado, é um advogado conhecido por todos nós, um advogado que faz um trabalho bonito, e a bem da verdade, foi reaberta a investigação. Então, existe ainda um inquérito, né? Que a grande pergunta é quem contratou os advogados, que não são baratos, você conhece a turma lá, para defender o Adélio Bispo, que não tinha condições, aparentemente nenhuma, de ter uma equipe jurídica daquela. Esse é o grande X dessa investigação. Estão tentando questionar ao advogado quem o pagou, né? De onde veio o pagamento dos seus honorários. Ele não é, por lei, obrigado a declinar isso. Ele não é obrigado a declinar isso. Não é. Não é obrigado a declinar. Agora, se existem 1000 formas de chegar a essa conclusão. E há questões que podem deixar até o colega numa situação relativamente delicada. Vou te explicar aqui o que significa para você e para o seu público. Se houve um recebimento, e esse recebimento é um ganho, ele deve ter sido declarado, não é fato? Sim. Se ele for declarado, ele já é visível para a Receita Federal. Para a Receita Federal. Então, esse caminho já é fácil de achar. O outro lado da moeda, se houve um recebimento e ele é declarável e tem que ser declarado e é facilmente verificado, se não foi declarado, nós estamos diante de quê? De um outro delito de sonegação. Alguém sonegou aí. Sonegação fiscal do advogado. Portanto, essa é a explicação que fica aqui do ponto de vista técnico-acadêmico, mas sem invadir a seara específica desse caso por questões éticas. Mas, assim, é muito claro que, se quiserem investigar efetivamente, ficam esses dois caminhos. Primeiro, visualizar a fonte pagadora.
Segundo, se não houve declaração da fonte pagadora, há uma outra persecução penal aí em andamento possível. A defesa criminal na esfera política hoje é um grande nicho, vem sendo um grande nicho para os advogados criminalistas? Vou falar agora sobre isso. Até suspirou. É verdade. Eu vou falar sobre essa sua pergunta de um ponto, partindo de uma premissa geral e de uma premissa específica. A geral, evidentemente, serve para todos os advogados, e a específica, a minha experiência. Sou advogado criminalista e só faço isso há 30 anos. E de 14, 15 anos para cá eu me especializei cada vez mais, tanto no Brasil como no exterior, no direito penal econômico, os crimes de colarinho branco, lavagem de dinheiro, tem livros publicados nessa área. E o meu público e de clientela é especialmente formado por empresários, políticos, agentes públicos e algumas personalidades. Esse é basicamente o público do meu escritório, a clientela do meu escritório. Você perguntou se isso tem crescido. Eu posso te dizer, sem medo de errar, que o público corporativo e os agentes públicos hoje compõem mais de 50% da captação da advocacia criminal como um todo. Hoje, antes de vir para cá, eu, ainda no hotel, dava uma olhada no que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Numa única operação da Polícia Federal, 30 pessoas foram presas. No dia de hoje, todos agentes públicos ou empresários. Portanto, nós estamos falando de um nicho que tem um manancial diário extraordinário do ponto de vista de advocacia criminal. E ninguém quer ser condenado. Então, falando disso, o acusado, ele quer o melhor. Sim. E geralmente essas pessoas têm dinheiro para pagar advogado. E os melhores. Falava disso há pouco, antes de entrar no ar. Se nós traçarmos aqui um paralelo entre dois tipos de crime, os crimes dolosos contra a vida, que são os crimes do tribunal do júri, aqueles que apaixonam as pessoas. Crime de assassinato. O crime de sangue, né? O crime que você assiste, você, telespectador, você assiste o tempo todo nos cinemas, nas televisões, aquele crime onde se forma o tribunal do júri, aqueles 7 jurados, aquela coisa pomposa, onde o advogado atua de forma muito teatral. Isso é muito bonito. Isso é absolutamente apaixonante. Mas se nós dois aqui, fora do ar, conversássemos, quantas pessoas do seu meio social mataram alguém nos últimos 10 anos? Você vai ter muita dificuldade de encontrar 2, 3 pessoas do seu círculo social que mataram alguém. Agora, no nosso círculo social, nós transitamos por meios políticos, por meios de gestores públicos, pelo meio empresarial, sobretudo, você mais do que eu até. Se nós perguntarmos quantas pessoas ficaram, aspas, enroladas por uma sonegação fiscal, por um crime tributário, por uma lavagem de dinheiro, por um ato de corrupção, qualquer que seja, mesmo que seja uma acusação infundada, aí nós vamos perder as contas. Eu acho que isso responde muito à sua pergunta. Os crimes dessa ordem, que nós chamamos de direito penal econômico, eles tomaram conta do cenário. E aí, finalizando a tua pergunta, evidentemente, nem todo mundo que mata alguém, quem mata alguém aí na rua? Pessoas que geralmente vão ser assistidas pela Defensoria Pública. Um ou outro crime de alguém que é personalidade ou que tem capacidade financeira para pagar um advogado ou um bom advogado. O O.J. Simpson dos Estados Unidos, exatamente. Lá no Rio de Janeiro, nesse momento, o caso do Dr. Jairinho, falado nacionalmente, que é um vereador. Aqui eu conheço muito bem. Ele, o pai dele, o Coronel Jairo, que é deputado estadual. Agora, se nós voltarmos isso para a seara econômica, direito penal econômico, todo empresário, todo agente público acusado do colarinho branco tem dinheiro para pagar e honorários elevados. Eu acho que isso já inaugura um caminho. Aqui no estado mesmo nós temos grandes exemplos. Nós tivemos governador, ex-governador preso, presidente da Assembleia preso, empresários presos. Mas o governador ganha mal, não tem dinheiro para pagar bons advogados, não. Mas a conversa era outra, né? A conversa era dos 30%, né? Tudo para pagar no governo, 30%. Tudo para pagar 30%. Essa era a conversa. Fala-se em bilhão aí de desvio para uso próprio. No Rio de Janeiro, por exemplo, só para complementar, nesse momento existe um único caso está arregimentando dezenas de advogados, que é o caso do faraó do Bitcoin,
né, um rapaz chamado Glideson, que ele conseguiu, num esquema que eu tenho certeza que não é de pirâmide, mas a Polícia Federal diz que é pirâmide, ele conseguiu arregimentar algo na casa dos 30 bilhões de reais. Bilhões. Então, isso está demandando a defesa de quase uma centena de pessoas, e aí com honorários realmente muito altos. 30 bilhões. Como é que se cobra esse tipo de honorário desse tipo de cliente aí? É de acordo com a cara do freguês? Como é que funciona essa cobrança de honorários nesse mundo? Essa é uma pergunta perfeita para responder em off, porque o seu público é muito grande, a Receita Federal deve estar de olho, então seria uma ótima pergunta para responder em off. Mas eu respondo para você dizendo o seguinte: nós temos uma tabela de honorários mínimas na Ordem dos Advogados do Brasil. Ninguém pode cobrar menos que aquilo que a Ordem dos Advogados do Brasil determinou. Porque se o assim fizer, além de uma infração ética, você está incorrendo em concorrência desleal. Então, nós temos honorários mínimos no Brasil, mas não temos máximos. Então, os honorários para uma causa como essa, que nós mencionamos aqui, eles devem ser mensurados a partir, primeiro, da complexidade da causa. Como essa aí? Fala assim, 30 bilhões? 30 bilhões, mas aí nós temos operações absolutamente complexas, que são pouquíssimos advogados que têm especialização para trabalhar nisso. Por exemplo, quantos advogados sabem o que é uma operação de drop bank internacional? Que é uma operação de você ficar mudando a origem dos valores para vários bancos, pulverizando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Nos dedos os que tem no Brasil. Que tem essa especialização, para a partir do drop bank você jogar para um paraíso fiscal e lá abrir uma offshore para movimentar o dinheiro com mais tranquilidade. Poucos advogados conhecem isso. Poucos advogados conhecem o processo inteiro, do início ao fim, de repatriação ou repatriamento, os dois termos são permitidos, de dinheiro obtido no Brasil e enviado para o exterior de origem ilícita. Então, isso gera uma complexidade, e esse grau de complexidade faz com que o número de advogados habilitados a atuar nessas causas seja muito reduzido e os honorários sejam elevados. Então, os honorários são relativamente elevados na medida em que exige uma expertise muito específica e que... Resumindo, depende do tamanho do pepino. Do tamanho do pepino, da capacidade do cliente e da expertise do advogado. Exatamente. No Brasil, eu como leigo em direito, eu percebo que uma grande estratégia da grande maioria dos advogados é levar os processos para a prescrição. Isso é um fato? Isso é um sentimento comum, né? E eu não te culpo por isso. O senso comum acha isso, as pessoas que não são da nossa área, elas acham isso, mas eu te digo... Mas no direito não se usa isso? Se usa quando é possível. Devido à própria... A lentidão da justiça brasileira, das várias instâncias a serem percorridas, pois é. Enfim. Se usa quando é possível, mas na maioria das vezes não é possível. Primeiro que a regra da prescrição já foi alterada algumas vezes. Então, a prescrição intercorrente, por exemplo, aquela que acontece no curso do processo, nós temos, inclusive, agora regras mais novas que tornaram isso muito mais difícil. E os crimes, de um tempo para cá, quase todos os crimes graves no Brasil tiveram os marcos temporais das penas em abstrato, ou seja, as penas combinadas ao crime, de tanto a tanto, os marcos elevados. Então, as penas foram muito aumentadas no Brasil nos últimos tempos, o que faz com que o prazo prescricional seja muito mais dilatado. Então, os crimes mais graves no Brasil, quase todos os crimes, nenhum deles prescreve com menos de 10 anos. Os processos não duram 10 anos. E aí você vai falar, mas tem processo que se você levar para o Supremo, vai passar de 10 anos. Eu sei, mas a prescrição, ela tem que se operar antes da sentença. E dificilmente um crime vai ter, entre a denúncia e a sentença, mais de 10 anos. Muito dificilmente. Principalmente os de sangue, né? Principalmente os de sangue. Então não vai ter. Mas os do colarinho branco a gente vê aí se arrastando. Ou então, penas até consideradas leves, né? Porque não teve sangue, né? Entre aspas, né? Mas quando se você desvia milhões, bilhões do erário público, você está tirando dinheiro da saúde, da segurança, da educação, enfim. Indiretamente, esse crime também gera sangue, né?
como uma medida... Mas o advogado não pode ver dessa forma, o advogado tem que ir lá fazer a defesa. Mas antes de ser um advogado, eu sou um cidadão. E eu entendo que esses crimes, quando efetivamente praticados, né, quando há uma intencionalidade, quando há o dolo, quando está comprovado, né, nós estamos falando aqui em caráter abstrato. Aqui em Mato Grosso, todos os condenados aí da política que desviaram milhões de reais aqui do Estado estão todos soltos, já todos soltos. A verdade é a seguinte, os grandes mestres do direito penal brasileiro, fui aluno de muitos deles, e vou citar aqui especificamente, vou nominar um mestre, um grande mestre da criminologia crítica no Brasil, professor Juarez Cirino dos Santos. Ele diz o seguinte: quanto mais você conhece o direito penal, menos você gosta dele e mais você tem certeza que ele não deveria existir. Porque o direito penal, na verdade, é um instrumento de dominação social, é só isso. Aí nós teríamos que ter um programa de 8 a 10 horas para poder deixar isso aqui sedimentado. O fato é o seguinte: desde que o homem é homem, que há dominação social. Então, em algum tempo da história foi o faraó dominando todo mundo que estava em volta. Em algum tempo aqui no Brasil foi o senhor de engenho, o senhor de escravo, dominando a população em volta e os escravos. Quando toda essa gente se viu, aspas, e nós mesmos, fora desse contexto, deveria haver um outro instrumento de dominação. Hoje, no sistema democrático contemporâneo do mundo ocidental, é o direito penal. Para quê? Para afastar os indesejáveis. Por isso que determinadas penas de crimes mais comuns são de 20, 30 anos, mas o do colarinho branco é de 7, 8 anos. Exatamente por isso. E não fica preso. Porque quem faz as leis são os donos, no máximo. São os donos do poder e dos meios de produção. Eles fazem as leis da seguinte forma: vamos fazer uma lei para que, se nós cairmos nesse buraco da persecução penal, tenha algum tipo de saída. Enquanto existir essa lógica, vai acontecer isso que você acabou de citar. Agradeço muito você como criminalista, ser muito claro nas suas palavras, porque essa é a percepção. Sou criminalista, mas não sou legislador. Que o brasileiro tem, né, de que o crime compensa, principalmente, aliás, do colarinho branco. Não né? compensa. Porque o crime de sangue, por exemplo, esse vai lá mofar na cadeia. Né? E os presídios brasileiros estão cheios de pessoas que cometeram basicamente esse tipo de crime. E eu queria fazer um registro, já que você mencionou a minha sinceridade sendo um criminalista, e eu acho que isso é uma obrigação de um cidadão. Não é o criminalista que faz essas leis. E eu vejo muitas pessoas dizendo o seguinte: a polícia prendeu, o juiz foi lá, soltou. O juiz não faz favor, não. Pelo menos até hoje, com 30 anos de advocacia e 53 de vida, eu não conheci um juiz que fizesse favor. O juiz faz o que a lei determina. Se a lei determina que seja assim, ele aplica a lei. Então, o erro não está na atuação do juiz, o erro não está na possibilidade de defesa apresentada por um advogado, porque também está na lei. O erro está na lei e em quem faz as leis. Resumindo, está no seu voto. Você que elege quem faz as leis, depois fica reclamando. Vou fazer um intervalo rapidão, volto na sequência com você ainda aqui, continuando o nosso papo, para falar de mais temas que você está trazendo aí para esse evento em Mato Grosso. Fica com a gente, voltamos daqui a pouco. Até já. Muito bem, de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio o presidente da ANACRIM, que é a Associação Nacional dos Advogados Criminalistas, o James Walker. Eu falo o seu nome, James Walker, me vem duas pessoas na minha mente, o James Bond e o Paul Walker. Sim. Já brincaram muito com o seu nome? Poxa, a vida inteira. Tenho ouvido isso 53 anos. É o James Bond? Não é o James Bond? Sou o James Bond, mas o Bond ainda não sou. E outras mais, e brincam com o nome de whisky, enfim. Meu nome é Walker. Meu nome James é Walker. O que você está trazendo para esse evento em Mato Grosso, da ANACRIM? Você já falou que a defesa da imagem do advogado criminalista está sendo bastante debatida, né? Aquela pecha de que o criminalista é o advogado de bandido, advogado de porta de cadeia, que praticamente se equipara quem comete o delito com o advogado, né? E o advogado está ali fazendo apenas a função dele, como nós falamos no primeiro bloco, o médico que atende um bandido, um estuprador que caiu baleado lá no PS. Quais mais temas vocês estão discutindo nesse evento?
Bom, esse evento é um evento fundamental para a advocacia criminal aqui no Mato Grosso, porque traz, primeiro, palestrantes de diferentes pontos do Brasil. O Hércio Quaresma, lá de Belo Horizonte, o juiz de direito Alexandre Moraes da Rosa, lá de Santa Catarina, o Mário de Oliveira, lá de São Paulo. Enfim, nós estamos trazendo alguns dos melhores palestrantes do Brasil para esse evento, como um congraçamento para a advocacia criminal do Mato Grosso, mas, sobretudo, para debater os temas contemporâneos do direito do processo penal, ou seja, atualizar a advocacia criminal do Estado em temas relevantes que estão passando aí na nossa timeline o tempo todo, né, da advocacia criminal, e, sobretudo, avançar no trabalho da ANACRIM, que é a Associação Nacional da Advocacia Criminal, em prol, primeiro, da defesa das nossas prerrogativas, do nosso exercício profissional. Segundo, para valorizar um fator de extrema importância para nós, que é a jovem advocacia. O rapaz, a moça que está se formando agora, está entrando no mercado de trabalho e que quer ser um advogado criminalista, que quer atuar nessa área, que não é um mercado muito aberto, quer ter proximidade, quer conhecer os advogados de mais tempo de estrada, que tem mais projeção nessa área, é um excelente encontro, é uma excelente oportunidade de networking para isso. E a advocacia da mulher criminalista. Hoje, eu digo a você e ao seu público, é muito difícil ser mulher no Brasil. Mas é mais difícil ainda ser mulher criminalista, porque qual é o ambiente de trabalho do criminalista? É uma delegacia. Quantas vezes eu já ouvi histórias, já presenciei, chega uma advogada e alguém pergunta para ela: a senhora é o advogado desse rapaz que foi preso? Bonitinha assim? Isso é machista, isso é misógino, isso não pode existir. Nós temos que lutar contra isso. Então, a mulher sofre uma série de preconceitos. A mulher, se ela vai bem vestida, ela é olhada com sexismo. Se ela vai mal vestida, ela é depreciada. A mulher chega na delegacia e o escrivão que lá está, o delegado, não acredita que ela seja advogada pelo fato dela ser mulher. Se ela vai ao presídio, pensam que ela é mulher do preso, jamais advogada. Tudo isso nós trazemos para esse encontro para ser debatido, para proposição, proposta de ideias e para que a mulher criminalista do Estado do Mato Grosso se sinta acolhida e valorizada pela ANACRIM. Então nós temos aqui todas essas pautas da jovem advocacia, da mulher criminalista, da valorização das nossas prerrogativas, da aproximação da nossa associação com a nossa entidade de classe no Estado, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, e nós parabenizamos a chapa que acabou de ser eleita no Estado. A nova eleição apertada aqui, 630 votos. Uma eleição apertada, mas que reflete a intenção da advocacia do Estado. Então, nós temos aqui agora uma presidente, o que é muito importante para o Estado, essa aproximação da ANACRIM. Presidente, né? Sim. Não é presidenta, isso não existe, pessoal. Porque a mulher vai ser presidente, não existe, só não era Dilma, isso acabou. Uma mulher presidente. Presidente. Né? Esse é o meu vocabulário e esse é o meu dicionário. E, enfim, são todas essas pautas de extrema relevância e que agregam valor à advocacia criminal do Estado. Você tinha citado lá atrás a questão das audiências de custódia, que os juízes são muito criticados, né? Às vezes liberar uma pessoa que cometeu um delito na audiência de custódia. Você disse que eles não estão fazendo além de cumprir com sua obrigação, que é fazer o que está nas leis. Quais são essas brechas das nossas leis que faz com que os juízes sejam obrigados a liberar a pessoa, mesmo um homicida, numa audiência de custódia? Olha, a audiência de custódia tem cumprido um papel muito relevante na sociedade brasileira e no sistema de justiça criminal. Dificilmente um juiz vai liberar um homicida numa audiência de custódia. Eu quero deixar isso muito claro para o seu público. Há pessoas que são soltas. Eu vi uns casos assim em Manaus. Ouve-se dizer um caso pontual. Um sargento lá, liberaram os 3. Né? Mas eu repito, os juízes não fazem favor. Uma das instituições mais sérias da nossa República é a magistratura. Tanto quanto a advocacia, tanto quanto o Ministério Público, são instituições sérias, que cumprem com as suas finalidades, que cumprem com as leis. Não existe esse termo brecha na lei. Só no Supremo, então?
No Supremo hoje a interpretação, as brechas estão fluindo naturalmente. O que o Supremo tem é Você não pensa assim também? Eu estou falando como cidadão, como leigo. Sobre o Supremo, eu vou te responder as duas questões. Sobre o Supremo, eu prefiro entender da seguinte forma. Nós vivemos hoje, e com o máximo respeito à instituição Supremo, mas uma das piores composições da história do Supremo. Tá aí o Lula, que foi liberado, condenado em primeira, segunda, terceira instância. O Supremo desmoralizou todas essas instâncias. Desmoralizou a Polícia Federal, desmoralizou o Ministério Público e desmoralizou a Justiça de primeira, segunda e terceira instância. O Supremo hoje tem uma das piores composições da história. E os problemas do Supremo são basicamente dois. Primeiro, que nós temos 11 Supremos. Cada ministro tem um pensamento e uma ideologia. E o segundo é justamente esse o problema. Os ministros levaram ideologias políticas para uma seara absolutamente jurídica. Que não deveria, como você disse, o juiz lá da audiência de custódia, ele faz o que está na lei. Essa é uma outra questão do Supremo também. Lá o que está na lei não é o que conta hoje. Essa coisa do cargo de ministro ser vitalício, isso é uma aberração que deveria ser revertida no Brasil a partir de uma emenda constitucional. A PEC da Bengala já está sendo revista. Essa para os 75 voltar para os 70 anos, mas seguir modelos mais exitosos, como nós temos aqui próximo, ou até na Europa, dos cargos de ministros do Supremo serem cargos de mandato. Então, alguém é apontado para ser ministro supremo, entra naquela vaga e fica ali por um determinado lapso temporal. No caso de vocês que são criminalistas, você chegou lá na última instância, o Supremo deu uma decisão que é inconstitucional, não está dentro da lei, você recorre para quem? Deus. Não tem o que fazer. Sobrou Deus, né? Não há o que fazer. Depois muito poder para 11 seres humanos. Mas em algum lugar isso teria que acabar, né? Então, tem uma instância, tem outra, só se tivesse o Supremo, do Supremo, alguma coisa infinita. Em algum lugar tem que acabar. O problema é que não está acabando da melhor forma. O Supremo não está sendo um moderador de instâncias, ele não está sendo sereno. Eles acabaram de declarar que nós vivemos um semipresidencialismo no Brasil e de que eles são o poder moderador. Ele tinha que ser moderador das instâncias do judiciário e não dos outros poderes. Jamais. Para quem está em casa entender, a função específica do Supremo Tribunal Federal, que há pouco tempo ninguém nem sabia quem era ministro, sabia quem eram os 11 da seleção brasileira. Hoje ninguém sabe nem quem é da seleção brasileira, mas os 11 ministros capaz de as pessoas falarem pelo menos meia dúzia. É verdade. O que é ruim, muito ruim isso. Dos 11. A função do STF não é apenas julgar casos constitucionais? Exatamente isso. O STF, que pode ser chamado também, e com muita propriedade, de Tribunal Constitucional, só deveria ser levado à discussão e ao debate no STF questões que afetem a Constituição, ou seja, questões que nas instâncias anteriores, de alguma forma, subverteram a aplicação da Constituição, e aí essas questões seriam levadas para o STF por uma espécie de correção da afetação constitucional. Mas hoje, no Brasil, as questões mais simplórias, mais singelas, são levadas ao Supremo e subverteu-se a finalidade. Isso não dá um nó na cabeça, principalmente dos estudantes de direito, que lá na faculdade ele vai aprender o correto. Ó, essa instância é para isso, essa é para aquilo. Só que aí ele vê a realidade que está acontecendo, os professores ficam loucos. Eu sou professor de Direito de 6 universidades no Rio de Janeiro. Desde Me conta sua experiência, então, com os alunos. Desde 1994. Eu fico um pouco envergonhado. Hoje eu me sinto, se você me permite um termo um pouco mais pesado no seu programa, eu me sinto um estelionatário intelectual. Porque aquilo que eu ensino, que aprendi desde os bancos de faculdade, eu ingressei na universidade em 1986. Aquilo que eu aprendi, que eu venho aprimorando em mestrado, em doutorado, fora do Brasil inclusive, e que eu tento ensinar, na prática se aplica de forma absolutamente subvertida. E quando chega no Supremo, a coisa piora muito. Então, aquilo que eu ensino nos bancos de faculdade, sou questionado a todo tempo pelos meus alunos, mas professor, não foi isso que você falou, e gera um constrangimento intelectual. Porque você tem que falar assim, recorre para Deus, né? Exatamente. Reza para Deus. Reza para Deus. Hoje a nossa sociedade está dependendo muito de Deus, muito mais do que do Poder Judiciário. Vamos lá, evento, o que mais está sendo discutido lá? Esse evento também estabelece uma interlocução extraordinária com instituições
daqui do Estado. Nós temos lá desembargador palestrante, nós teremos lá delegado presente ao evento. Então, nós temos representantes de polícia, do judiciário, do Ministério Público, todos presentes ao evento para entender o que a advocacia criminal quer debater, para entender a fala, o lugar de fala da advocacia criminal, para entender essa perspectiva de diálogo da advocacia criminal, para nós, de alguma forma, começarmos a desconstruir, a desmistificar aquilo que você falou lá atrás no primeiro bloco, que é essa confusão do senso comum, da sociedade, e eu até entendo porquê, em alguma medida, de julgar a imagem, a figura do criminalista fazendo uma simbiose, né? Fazendo uma mistura do advogado com o cliente, do advogado com o acusado, do advogado com aquela pessoa que foi presa. O advogado está ali fazendo o seu trabalho dentro dos limites das balizas legais e constitucionais. Então a gente tenta desmistificar isso. Isso tem muito a ver com a criminalidade que assola o Brasil. A população não aguenta mais isso. Essa pecha que sofrem os criminalistas, ele é mais para aqueles profissionais que atuam no crime de assassinato, de latrocínio, de roubo, do que, no seu caso, por exemplo, que atua mais na esfera econômica, mais na área de colarinho branco? Essa criminalização... Porque eu acho assim, a sociedade tolera mais o crime de colarinho, né? É verdade. Tolera. Até reelege políticos comprovadamente... É impressionante como o teu sentimento revela o sentimento da sociedade. O que você traz no teu discurso é muito sentimento social, que muito provavelmente é o sentimento da maior parte do seu público. Muito provavelmente. É exatamente isso. Os crimes que têm mais afetação, mais apelo emocional na sociedade... Então, uma criança sendo estuprada, uma mulher sendo estuprada, os crimes contra a liberdade sexual. Aí o advogado do estuprador vira estuprador. Né? E eu costumo falar isso nas minhas palestras, e você há de concordar e o teu público também. Se eu advogo para um deputado estadual, isso me faz deputado? Isso me elege? Não. Se eu advogo para um ministro, isso me nomeia ministro? Também não. Mas se eu advogar para um traficante, eu sou parceiro dele. Imediatamente. Esse é advogado de bandido, esse é bandido também. Imediatamente. Eu nunca vi ninguém na sociedade... Temos, inclusive, um ministro no Supremo Tribunal Federal que tem essa pecha. Dizem aí, mas isso é boato, né? Mas, enfim, o que eu quero deixar muito claro é que a gente precisa desmistificar isso. E tem a ver com o sentimento da sociedade. Quando o crime tem mais apelo social, então um homicídio violento, um feminicídio violentíssimo, com muita afetação, a tolerância é zero. E quem se apresenta para defender aquela pessoa, porque a Constituição diz que ele tem que ter defesa, e é importante que a sociedade saiba o seguinte: se ele não tiver defesa, ele está salvo, porque não terá julgamento. Não há julgamento para quem não tem defesa. Não há julgamento. Mas quando não tem um advogado contratado, o Estado não obrigatoriamente tem que fornecer um defensor público? Tem, mas ninguém fica com raiva do defensor. A sociedade não julga o defensor pode. O defensor pode porque o defensor... E é outro equívoco, porque eu não conheço e nunca conheci um defensor público despreparado. Os defensores são advogados do Estado. Eles são altamente preparados. O concurso hoje para a Defensoria Pública é do mesmo nível, exatamente do mesmo nível, do concurso para a magistratura. Alguém que passou para a Defensoria passaria com tranquilidade para a magistratura, inclusive os salários são equiparados. Mas o defensor público, ele não é como o advogado do setor privado especializado em nichos, né? Cai para ele lá o que cair. Mas, por outro lado, o defensor público, enquanto um escritório... Ele é uma espécie de clínico geral. Mas enquanto um bom advogado tem na sua carteira de clientes 300 clientes bons ali, um defensor tem 3, 4 mil causas. Então, ele já viu de tudo muitas vezes. Ele é mais especializado muitas vezes que com um advogado particular. A diferença está exatamente naquele acusado poder pagar alguém ou não poder. Inclusive, a defensoria não é obrigada a aceitar a causa de quem tem possibilidade financeira de pagar advogado. Ela pode se recusar. Isso é fato que a maioria desconhece. Ela pode se recusar. Mas o fato de ser público, a defensoria também existe uma pecha de ser uma defesa fraca. É mais um mito que tem que cair.
Não necessariamente. Nós já vimos aí... Eu tenho amigos meus que são defensores. Nós já vimos. Eu tenho incontáveis amigos no Rio de Janeiro, defensores. O defensor-chefe do Rio de Janeiro, o defensor-geral do Rio de Janeiro, é meu querido amigo, para dizer o seguinte, que os defensores, eles são altamente especializados, sim. Eles conhecem muito bem o que fazem. São pessoas muito bem preparadas do ponto de vista dogmático, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista técnico. Quando uma defesa não é muito bem feita na defensoria, é porque passou pela lateralidade, né? Não dá para dar atenção a todos os casos da mesma forma. Mas eu tenho certeza do seguinte, um caso de repercussão, se cair na mão de defensor, ele, por uma questão pessoal, ele vai empreender ali todos os esforços. Eu já vi, não vou citar por questões éticas o nome, no Rio de Janeiro, um defensor ser catapultado a uma posição de conhecimento nacional porque atuou no caso da filha da Glória Pérez, a Daniela Pérez. Então, um defensor que é meu amigo, meu querido amigo, né? Meu querido amigo, foi catapultado a uma projeção nacional porque ele foi o defensor do Guilherme de Pádua. Então, isso mostra, e fez um belíssimo trabalho para o Guilherme de Pádua naquele caso. Mas, voltando à tua pergunta original, quando a sociedade se sente mais afetada pelo crime, lá no Rio de Janeiro, nesse momento, a gente tem um crime de repercussão, de colarinho branco, já de 4, 5 anos acontecendo, e que todo advogado que vai ali, as pessoas torcem o nariz para o advogado, que é o caso do ex-governador Sérgio Cabral, que está preso aí há 4, 5 anos, e os advogados que atuam para ele ficam estigmatizados de alguma forma também. E ali ele é réu confesso também, né? Confessou. Fez delação, né? Premiada. Fez delação. Acaba sendo um réu confesso. A delação pressupõe a confissão, né? Então, toda vez que alguém vai delatar, ele pressupõe que ele está confessando e delatando os demais daquela organização. Isso aí também é estratégia de defesa do advogado. Tem que ser a última fronteira. Eu sou a favor de defesa, a delação é a última fronteira. O delator não é bem visto desde Judas, né? É o tal do, principalmente no Rio, né? O tal do X9. No Rio é X9, mas na Bíblia era Judas, e isso não é bem visto em lugar nenhum. E o chamado dedo duro, quando preso, sofre as consequências disso. Ele lá mesmo com delação, a pena dele vai ser pesada. É porque as delações do ex-governador Sérgio Cabral até agora não, aspas, emplacaram. Elas não surtiram efeito. Na verdade, elas não foram sequer homologadas. Elas foram preparadas, discutidas, debatidas, colocadas no papel, mas não foram homologadas. Por isso ele não teve nenhum tipo de benefício até o momento. É por isso. Aqui todo mundo que fez delação já está tranquilo. Então está na hora de eu vir advogado no Mato Grosso. Aqui está uma... Você falou em mulher na área criminal, que sofre muito preconceito, né? Mas hoje nós temos também muitas mulheres, né, como delegadas de polícia, como investigadoras, como escrivãs. A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é uma mulher hoje. Então, isso vem mudando também. Eu acho que o sofrimento foi maior tempos atrás. Nós estamos experimentando uma quadra de mudança até bem rápida, de 5, 10 anos para cá, em que as mulheres têm ocupado espaços de poder predominantemente ou historicamente masculinos e machistas, mas mesmo essas mulheres, e essa é uma indicação para o seu programa, que é um programa que tem uma audiência incrível, trazer uma dessas mulheres aqui para falar sobre isso, sobre essa ocupação de espaço de poder de uma delegada, o nível de preconceito que ela sofre por ser mulher, né? A estigmatização da atuação dela, né? Os questionamentos se ela é eficaz, se ela é competente ou não, pelo fato de ser mulher. Então isso tudo acontece ainda e muito. As mulheres precisam se reafirmar o tempo todo. O homem se apresenta para o trabalho, a mulher se apresenta para o trabalho, mas tem que se reafirmar, tem que provar que ela é melhor, ou pelo menos que ela é compatível com uma atuação masculina. Isso é lamentável, isso é misoginia, isso é machismo estrutural. E é nesse sentido que a Anacrim, nesse evento, também quer debater a atuação da mulher criminalista, a mulher que vai ao fórum, a mulher que vai às delegacias. E eu gostaria, se você me permite, em tempo muito pequeno, eu vou te trazer esse tipo de colocação. Recentemente, num fórum do Rio de Janeiro, de uma comarca do interior, Rio Bonito, e vejam que era de mulher para mulher.
a estigmatização. A diretora do fórum, que é uma juíza, botava um segurança na porta para medir o tamanho da saia das mulheres que entrassem lá, das advogadas. Ou seja, a mulher advogada tinha uma saia, nenhum de nós, homens, teve o tamanho, a bainha da calça, o tamanho da gola, da camisa, nada medido. Mas as mulheres tinham que ter, por um segurança... Determinação da própria presidente. Juíza, diretora do fórum. Ela mandava medir o tamanho da saia. Quer dizer, isso tudo ainda existe no Brasil. Falando ainda no caso das mulheres, um caso desse que você comenta, que uma mulher, presidente de um tribunal, toma uma atitude dessa aí, e se aceita isso, onde que entra a OAB nesse caso, a Associação dos Criminalistas? Pois bem, foi uma bênção a sua colocação. A postura da diretora do fórum é porque ela ainda não entendeu, aquela mulher, juíza e diretora do fórum, que ela é fruto de uma herança machista. Ela é o produto de uma herança machista. Mesmo sendo mulher. Mas o que mais existe é a mulher machista. Tem muita mulher machista aí. Elas têm que desconstruir essa coisa. E, para além disso, onde entram as instituições? Tanto a OAB quanto a Anacrim empreenderam diversas iniciativas de representação ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho da Magistratura Estadual, e revertemos essa situação. E isso foi uma iniciativa da nossa associação no Rio de Janeiro, a Anacrim, em defesa daquela advogada. Fizemos um movimento na porta do fórum, esse movimento ganhou projeção, foi para as redes de televisão do Rio de Janeiro, depois fomos com 2 representações, uma para o Conselho da Magistratura Estadual e outra para o Conselho Nacional de Justiça, e aquela decisão foi revertida e foi proibida a conduta daquela magistrada de determinar a medição das saias das mulheres. Uma atuação da Anacrim em conjunto com a Comissão de Defesa de Prerrogativas da OAB do Rio de Janeiro. Para isso que servem as entidades. Exatamente para isso. Para isso que a Anacrim está aí presente em todo o Brasil. Agora, para aquele estudante de direito que pensa em ser um criminalista, vamos falar em 3 pilares que um profissional tem que ter, tem que atuar nesses pilares para poder conseguir ser um criminalista e de sucesso. Bom, em primeiro lugar, o primeiro pilar, se nós podemos assim chamar, para um profissional, independente de ser criminalista ou não, ter sucesso, ele precisa ser bom no que ele faz. E para ser bom, tem que se dedicar, tem que estudar. A nossa carreira é uma carreira técnica, precisa conhecer leis, precisa conhecer o sistema de justiça, precisa conhecer jurisprudência. Quem não está disposto a ler muito e estudar, está fora desse contexto. Então esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, eu entendo que a advocacia, ela traz para você um retorno a partir do teu relacionamento social. Você tem que procurar se relacionar bem, porque se você se relaciona bem, as pessoas vão te ver bem e vão te trazer as demandas quando precisarem. Lembra de fulano? Ele é advogado, vou levar a causa para ele. É criminal. Então, networking. Então você tem que ter, primeiro, muita dedicação e muito estudo. Segundo, networking. Terceiro, você ser bem visto no meio que você atua. Então, se você é um médico, mas você é mal visto no meio médico, você vai sucumbir. Se você é um jogador de futebol e é mal visto nesse meio, não vão te dar a vaga no time. Se você é um advogado e é mal visto no meio, você vai ser alijado de boas possibilidades na tua profissão. Portanto, estude, faça networking e, sobretudo, projete a sua imagem de forma positiva, seja alguém positivo, cumpridor das regras e das leis, e as coisas vão andar, eu tenho certeza. Esse tripé funciona, mas o que tem mais peso aí não seria, no caso, network? Porque sem o network você não consegue... Você sabe que essa é uma questão muito delicada. Eu falo para os meus alunos... Eu estou vendo por você. Eu te conheci hoje, mas tenho certeza de que você é um cara excelente em network. Bondade sua, não é à toa que você está aqui apresentando um programa como esse. É gentileza. Vou deixar meu cartão. Isso. Mas o fato é o seguinte, eu falo para os meus alunos, e eu já tive mais de 12 mil alunos no Rio de Janeiro. Sou professor ininterruptamente desde 1994, que captação de clientela é igual aqui, eu digo símbolo matemático mesmo, igual a relacionamento social. Se um jovem que está começando hoje, ele tem um relacionamento social, uma incursão social mais humilde, provavelmente
Quem vai precisar dele são pessoas daquele círculo social. Ele não vai pegar as grandes causas. Mas se ele começa a construir ali naquele círculo social, ainda que seja um círculo social mais humilde, um excelente trabalho, isso vai se projetando para fora do círculo social. Ganha visibilidade. Exatamente. Eu vou fazer aqui, metaforicamente, um paralelo do garoto que joga bola. Ele não está hoje no Flamengo. Mas se ele começa a jogar muita bola no campinho de várzea, alguém vai ver e vai falar, esse cara é muito bom. Portanto, seja muito bom, aquele primeiro tripé, estude, seja bom, aí no teu seio social. Porque a tua tia Glorinha, o rapaz da pipoca, o pároco da tua igreja, né, o pastor da tua congregação vai falar para os outros, olha, essa menina, esse menino, ele é muito bom e a oportunidade vai vir, esteja pronto, porque se o cavalo passar selado, monta em cima e segue em frente. E ninguém pisa no último degrau da escada sem ter pisado lá no primeiro, no início. É isso. Assim começou a sua carreira. Exatamente assim. Obrigado, James. Espero que você tenha uma boa estada aqui em nosso estado de Mato Grosso. Com certeza está sendo muito bem recebido. Nosso estado é mestre em fazer isso e receber bem as pessoas e um bom retorno ao Rio de Janeiro. Obrigado a você, foi um prazer estar aqui, essa conversa prazerosa. Obrigado a você e ao seu público e até a próxima. Aprendi mais um pouquinho hoje. Você de casa, obrigado pela companhia e audiência. Paciência e até o próximo programa. Tchau, tchau.